criatividade artística aí, mas eu tenho um desenho que vai esquematizar uma pilha e aqui uma cuba eletrolítica. Então vamos por partes. Eu tenho uma barra aqui então de zinco mergulhada numa solução que tem o seu cátion. Isso aqui a gente chama de eletrodo. E aqui eu tenho uma barrinha de cobre mergulhada numa solução que tem o seu íon, o seu cátion. Então, cátion cobre, cátion zinco. Quando você tem esses eletrodos isolados, tá? Pode deixar tempos e tempos aqui que não vai acontecer nada. Então, o que a gente fez? Colocamos uma ponte salina aqui para fazer uma união entre as soluções e colocaremos, né, um fio aqui para conectar os dois. No momento que a gente faz isso aqui, se você colocar uma lâmpadazinha na voltagem correta, tá? Ou a mesma a gente colocar um voltímetro aqui, nós vamos perceber uma movimentação, então, desses elétrons, uma transferência de elétrons. A gente já tem tabelado todos os potenciais de redução, ou seja, quem tem mais facilidade para reduzir, quem tem mais facilidade para oxidar. Aqui na prática, o que a gente observa? Com o passar do tempo, esse nosso eletrodo aqui de zinco, ele começa a sofrer um processo de degradação. Ele fica todo estragadinho, tá? Quando a gente fala de metal estragado, qual o conceito que está envolvido? Lembra aí um pedaço de ferro enferrujar, não é? Que a gente fala popularmente? Na verdade, o nome correto é oxidação. Então, quando você percebe, né, com o passar do tempo com esse experimento aí, a gente vê que a barra de zinco, então, ela sofreu um desgaste, ela sofreu uma oxidação. E nessa plaquinha de cobre aqui, começa a ter uns depósitos de cobre. Então, a gente representa assim bem gordinho para chamar a atenção que começou a acontecer um depósito aqui de cobre nessa lâmina de cobre. Ele começa a ficar mais gordinho. Então, qual é a explicação química desse fato, tá? Quem oxida, olha lá, oxidação é porque perde elétrons. Então, como o zinco, né, tem mais facilidade para oxidar, ele vai mandar, então, os elétrons em direção à lâmina de cobre. Essa lâmina de cobre, então, ela fica cheia de elétrons. Então, nesse eletrodo de zinco, o que aconteceu? O zinco tinha NOx zero, ele era metal, não tinha perdido nem ganhado elétron. Ele, então, na hora que nós conectamos aquele fio, ele perde 2 elétrons e se transforma num zinco 2+. Então, o que acontece? Essa nossa solução aqui começa a sofrer vamos dizer assim, um acúmulo de zinco 2+ aqui, ok? Os elétrons, então, como não sabem nadar, eles vão para o fio aqui e ficam incrustados nessa lâmina de cobre. Como nós temos bastante cobre aqui na solução do CuSO4 na forma de cobre 2+, esses íons cobre 2+, espertinho que eles são, eles então chegam aqui nessa lâmina de cobre. Então percebe o que tem lá de interesse para ele? Elétron. Então o cobre 2+, ele pega 2 elétrons para ele e se transforma então num cobre 0. Então o que nós percebemos? Que aqui aconteceu um processo de oxidação e aqui aconteceu um processo de redução, certo? Então, o outro macetinho que eu disse que eu ia passar para vocês é esse aqui, ó. Crau mais menos. Isso para pilha. Então, o que acontece? Onde acontecer a redução, a gente chama de catodo. Onde acontecer a oxidação, a gente chama de anodo. Anodo, polo negativo, catodo, polo positivo. Então, vamos colocar isso na nossa ilustração ali. Onde é o polo positivo da nossa pilha? Vamos olhar. Quem sofreu redução? Redução foi o cobre. Então, desse lado aqui do cobre, nós temos o nosso polo positivo
e aqui a gente chama então de cátodo ou cátodo. E onde aconteceu a oxidação foi no zinco. Então aqui nós chamamos de polo negativo, anodo ou também ânodo, tá? Então, e nesse processo aqui, o que a gente percebe? A gente percebe que por meio de reações químicas aqui, a gente gera, né, transferência de elétrons, a gente produz uma corrente elétrica por meio de reações químicas, certo? Tá? Ah, e uma coisa que eu quero muito chamar a atenção para vocês percebem aqui, ó, a pilha, na pilha a gente tem elétrons saindo do polo positivo e indo, do polo negativo e indo para o polo positivo. Então, esse aqui é o fluxo de elétrons. E só uma curiosidade, na época da descoberta da eletricidade, a gente não tinha noção desse fluxo de elétrons real. Então, na eletrônica, né, quando estudamos aí os circuitos elétricos, a gente não fala em fluxo de elétrons, a gente fala sentido da corrente elétrica, tá? Então, lá, o sentido da corrente elétrica é um sentido convencional e na química é o sentido real, então eles são antagônicos. Toda vez que se perguntar para nós na química o sentido do fluxo de elétrons, a gente diz que é do polo negativo para o polo positivo.